Mateus, capítulo 6 e versículo 33. Vamos meditar na palavra de Deus. Quando você vem à igreja, abre o coração, você ouve a voz do homem, mas a palavra é a palavra de Deus. Uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, que traz a revelação da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem me levantado para pregar e anunciar as boas novas, não para falar aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que as pessoas se agradam de ouvir, mas aquilo que Deus lhes deseja falar. Deus tem levantado profetas nestes últimos dias. Pessoas que não estão comprometidas com o sistema religioso, que não buscam a sua glória, mas que com temor de Deus se colocam no altar para que a vontade do Senhor seja realizada. Deus, Ele tem levantado profetas nestes últimos dias. Pessoas que têm feito a diferença. E Ele espera que cada um de nós se coloque na brecha e diga: eis-me aqui, Senhor. Deus, Ele tem grandes projetos na tua vida, amém? Nós vamos ouvir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6 e versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Solta a sua Bíblia sobre o seu banco e faça uma oração pedindo para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Amado Deus e bendito Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na tua santa presença. E no nosso coração há fome e sede de ouvir a tua palavra. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Não queremos ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos saber e ouvir, mas aquilo que o Senhor tem a falar. Senhor, hoje é um dia daqueles em que eu, como homem, não gostaria de estar aqui para pregar, mas como servo do Senhor eu estou aqui para falar da tua palavra, e que não seja o homem a falar, mas que seja o teu Espírito, que seja o Senhor da glória a falar em cada coração, a nos renovar na força do teu poder. Então vem, Espírito Santo, e toma o teu lugar nesta congregação, toma o teu lugar em nossa vida, em nosso coração. Assenta-te no trono e seja o Senhor, o soberano das nossas vidas. E tira das mentes, dos corações, as barreiras, os impedimentos espirituais, e envia a tua poderosa palavra, e que ela produza aquilo que te apraz, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Podei-vos assentar em nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus escolheu um povo para ser seu povo exclusivo, a nação de Israel. E Deus lhes prometeu o Messias. Deus lhes prometeu um Salvador, um libertador. E o Senhor Jesus foi enviado por Deus como o Messias, como o libertador para Israel. Só que Israel não reconheceu
em Jesus, o libertador enviado por Deus. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque naqueles dias Israel era dominada pelos romanos. Os romanos subjugavam o povo de Deus e obrigavam o povo de Deus a pagar altos tributos e impostos. E eles queriam ser livres. Israel queria ser livre do governo romano, da opressão terrena que tinha sobre si. E eles esperavam um libertador que viesse com uma carruagem, com cavalos lindos, que tivesse em sua cabeça uma coroa de ouro, e que desembanhasse uma espada e gritasse independência ou morte, e guiasse Israel em uma luta física contra o Império Romano, e assim libertasse Israel do domínio romano. Mas eles veem alguém simples, que chega montado em um jumento, vestido como um pescador, calçando sandálias. Eles veem alguém que diz, se alguém te bater na face direita, oferece a esquerda. Dá àquele que te pede e não negue. Ame aquele que te odeia e ore por aquele que te persegue. E eles não reconhecem na pessoa do Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, porque eles eram cegos espiritualmente. Eles queriam uma libertação física, mas eles não entenderam que a libertação que tinha Deus para lhes dar era uma libertação muito maior do que uma libertação terrena. Muito mais Deus tinha a lhes dar do que a solução de um problema momentâneo, como livrá-los das mãos de Roma. Deus queria libertá-los do pecado e da morte. Deus queria fazê-los livres de verdade. O Senhor Jesus disse a eles que veio para libertá-los, e eles disseram, mas nós somos livres, o nosso povo é livre. E o Senhor diz, em verdade eu vos digo, aquele que comete ou pratica o pecado é escravo do pecado. O Senhor falava de uma libertação maior do que uma libertação terrena, de algo maior do que trazer simplesmente solução de problemas físicos, terrenos e momentâneos. Ele falava de libertação do pecado e de dar vida e vida eterna. E eles rejeitaram o Filho de Deus, eles crucificaram o Filho de Deus, e até hoje Israel espera um Messias. E hoje nós temos vivido com o mesmo pensamento que Israel tinha. Temos olhado para Deus e esperado de Deus a libertação de problemas terrenos. Queremos soluções rápidas para problemas que nos afligem. E não temos agido como a igreja primitiva que o Senhor Jesus instituiu e levantou sobre a terra, que priorizava o reino de Deus, que colocava Deus no centro de todas as coisas, no trono, que negava a si mesmo, que renunciava às suas paixões, às suas vontades, e que era fiel ao Senhor ao ponto de dar a sua vida em prol daquilo que cria. Hoje nós temos feito de Deus um caminho para o sucesso. Nós temos limitado o sangue de Jesus como se fosse algo que servisse apenas para trazer solução de problemas terrenos. Nós temos comercializado com Deus. Nós temos barganhado com o Senhor. Hoje a vida que a igreja tem tido com Deus é uma vida de barganha, de troca. Eu faço isso e o Senhor me dá isso. Eu te dou isso e o Senhor me dá isso. E a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que se coloquem na sua presença como filhos e o reverenciem como o Senhor, não como quem faz barganha.
mas como quem tem fome e sede de Deus e prioriza a presença de Deus e deseja mais a presença de Deus do que as suas mãos, do que as suas bênçãos. Deus está à procura de pessoas que o adorem pelo que Ele é e não pelo que Ele pode dar. Nós dizemos, eu não sou mundano. Nós criticamos outras religiões porque eles adoram ídolos, porque eles sacrificam aos demônios. Mas nós somos mais culpados do que eles, porque conhecemos a palavra e agimos pior do que eles. Eles adoram imagens, mas nós limitamos a nossa comunhão e vida com Deus, com correntes e com campanhas. Se ouve muito em bênção, em vitória, mas não se ouve amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia, a palavra que revela Deus, é uma carta de amor. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. E nós dizemos, eu não me prostro diante de uma imagem, eu não sacrifico em uma encruzilhada. Mas a verdade é que a igreja dos nossos dias tem tido um relacionamento supérfluo, não conhece a Deus, não se relaciona com Deus, não tem intimidade com Deus, está diante de Deus com as mãos estendidas apenas para receber aquilo que Ele tem a dar. Deus queria mais do que libertar Israel dos romanos. Deus queria se revelar a Israel. Deus queria ter intimidade com o seu povo. E tudo aquilo que o seu povo precisava e desejava, Deus iria dar com alegria, mas como consequência de uma intimidade com Deus. Nós não devemos priorizar vir à igreja porque precisamos ser curados, porque precisamos de um emprego ou de um salário melhor. Deus cura e Deus prospera, mas o que deve nos mover a vir à casa do Senhor, a entrar na presença do Senhor e a clamar pelo seu nome, é aquilo que Ele é. Não se vê as pessoas buscando conhecer a Deus. Quando as pessoas vêm conversar com os líderes de Deus e conselheiros, é difícil elas virem, pastor, eu queria que o Senhor me ajudasse, eu quero receber o dom da palavra, eu quero o dom de milagres, eu quero o dom de exortar, eu quero crescer no ministério da oração, eu quero ser mais útil no louvor, na adoração, eu quero ser um melhor testemunha, eu quero mais de Deus. É apenas por soluções. Estou com um problema no meu casamento. Eu estou precisando de um salário melhor. Faz uma campanha e Deus vai te prosperar. Nós mesmos que pregamos e fomos levantados por Deus, temos errado. E como temos errado? E às vezes eu me envergonho de fazer parte desta geração, desta igreja. Porque nós não estamos ensinando as pessoas a buscarem a Deus pelos motivos certos. Nós temos incentivado e comercializado almas e a fé das pessoas. Hoje as pessoas que são levantadas para fazer a obra do Senhor se preocupam mais com números e quantidade do que com vida com Deus. Hoje muitos pastores deixam de pregar aquilo que Deus quer que seja pregado, a verdadeira revelação de Deus, porque não querem perder membro, porque não querem que baixe a sua arrecadação, deixam de falar verdades que precisam ser faladas, porque a verdade é que liberta. E nós nos preocupamos em ter igrejas cheias, nos preocupamos com posição diante dos colegas, diante do povo, e não percebemos que as multidões que estão dentro das nossas igrejas não conhecem a Deus, não são nascidas de Deus. Não há diferença entre aqueles que estão dentro, levantando as mãos e dizendo: Senhor, glória ao teu nome, para com aqueles que estão lá fora. O Senhor Jesus vai vir para buscar um povo transformado e lavado no seu sangue, um povo que nasceu de novo. E só a verdadeira ministração da palavra pode fazer um pecador ser gerado e transformado em um filho de Deus. Mas nós nos preocupamos em não perder membros, em não perder dizimistas, ofertantes, em não perder número. Deus não vê como o homem vê, o homem se importa com quantidade, com números.
De que adianta ter uma igreja com 1000 pessoas, gloriosa, fina, mas quando o Senhor Jesus voltar, apenas 10 subirão, porque quem não é nascido de Deus não vai subir. Muitas vezes é melhor priorizar caráter, vida com Deus, intimidade com Deus, porque se tem 10, os 10 sobem. Deus não vê como o homem vê, os nossos valores não são os mesmos valores que Deus tem. E nós pensamos como o mundo, valorizamos as mesmas coisas que o mundo valoriza. E precisamos ter a mente de Cristo, precisamos ver como Jesus vê. Precisamos ver as almas, precisamos ter temor de Deus. Hoje os homens que são levantados para servir a Deus são condecorados, são elogiados, recebem honra. Mas os profetas que foram levantados pelo Senhor e usados para exortar e admoestar o povo, foram perseguidos. Alguns foram decapitados, crucificados, cerrados ao meio. Homens que o mundo não era digno de ter a sua presença, que deram as suas vidas por falar verdades que Deus queria que fossem faladas. E o que nós temos falado hoje é apenas o que agrada. Temos ministrado bênçãos, cura, provisão. A palavra que está na moda na igreja hoje é bênção. É bênção para cá, eu vim buscar minha bênção, eu vim buscar minha vitória. Por que você não diz? Por que nós não dizemos, eu vim buscar me parecer com Cristo? Eu vim buscar o caráter de Jesus, eu vim buscar a presença de Deus, eu vim buscar ser melhor para agradar e servir e frutificar para o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa geração tem povoado o inferno ao invés de povoar os céus, porque não tem refletido o brilho da glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. Você tem sido perseguido, igreja. Nós temos sido perseguidos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Por que nós não temos sido perseguidos? Porque não temos sido a luz do mundo e o sal da terra. Não temos resplandecido o brilho da glória do Senhor Jesus. Não nos parecemos com Cristo. Os cristãos foram chamados em Antioquia de cristãos, porque as pessoas do mundo viam neles Cristo, não apenas nas aparências exteriores, mas no seu caráter. Eles andavam como Cristo, eles falavam como Cristo, eles pensavam como Cristo, olhavam para eles e viam que eles eram diferentes. Que igreja! Que diferença tem havido em nós? Por que não somos perseguidos? Por que não somos afrontados? Porque não estamos andando na contramão do mundo? Porque os demônios muitas vezes olham para a nossa vida e não se importam conosco, porque não temos fazido diferença. Não fedemos e não mal cheiramos. Não fedemos e não cheiramos. Estamos na igreja contentes com um cristianismo barato, medíocre, raso, limitado a, Senhor, eu te sirvo, eu faço isso, tu me dá aquilo. Eu faço isso, tu me dá aquilo. Deus quer mais do que te dar bênçãos. Deus quer se revelar a você. Ele disse na sua palavra, não se glorie o homem na sua riqueza. Não se glorie o rico na sua riqueza. Não se glorie o sábio na sua sabedoria e nem o forte na sua força, mas no que se gloriar o homem, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço misericórdia em até 1000 gerações daqueles que temem ao meu nome. Mas não deixa o culpado sair impune. Deus, Ele quer ter intimidade com você. Deus quer ter intimidade com a igreja. Deus quer se relacionar com uma igreja. Não pelos motivos errados. A multidão seguia Jesus, porque Jesus havia multiplicado os pães e alimentado a multidão, e eles estavam com fome e seguiam Jesus. Ele tem mais pão.
Jesus se volta para a multidão e diz: em verdade eu vos digo, vocês me seguem, não porque vocês ouviram a minha palavra e viram os milagres e têm sede do reino de Deus, mas porque eu multipliquei o pão e os fartei. Por isso eu vos digo, sigam-me, busquem-me, não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a eternidade. Para Deus não vale nada uma igreja superlotada, um templo chique, com cadeiras estofadas, com ar-condicionado, com pessoas se olhando para ver quem está mais vestido do que o outro, com instrumentos mais modernos. Se não tem caráter, se não tem vidas transformadas, se não tem temor de Deus, se Deus não é prioridade na vida das pessoas, se as pessoas estão ali apenas por estar, por fazer de Jesus um amuleto na sua vida. Por que nós estamos aqui? Se Deus abrisse o nosso coração e expusesse o mais íntimo do nosso ser, o que seria revelado? A Bíblia diz que Deus vê além das obras, Deus vê a intenção do coração. Se Deus abrisse e sondasse o nosso coração e trouxesse à tona tudo que está lá no íntimo do nosso ser, o que seria exposto? Casas luxuosas, carros modernos, posição, reconhecimento diante dos homens, postura. Eu sirvo Jesus e agora eu não sou mais pobre, agora eu tenho 3 carros importados, 50 empregados, eu tenho uma casa nova. Grande coisa. Isso não leva ninguém para o céu. Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? A igreja tem barganhado com Deus através de Jesus e limitado o sangue de Jesus às coisas terrenas. A nossa prioridade deve ser o céu. Se você já morreu em Cristo, então não busque as coisas da terra, busque as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas que são de cima e não das terrenas. A igreja tem vivido um relacionamento que tem entristecido o coração de Deus. Como nos dias de Salomão, vocês chegavam diante do trono do Senhor: Senhor, eu preciso de um empregado, eu preciso de uma carruagem, eu preciso disso, me dá aquilo, me dá isso, me dá o outro. E Deus, pela sua misericórdia, dava. Mas só que Deus queria mais do que dar bênçãos. Deus queria ter intimidade. A maior graça que Deus pode dar ao homem é da sua presença. É você ter intimidade com Deus. É você conhecer e saber quem é Deus. Quem teve um encontro com Jesus e foi nascido de Deus, não prioriza aquilo que Deus pode dar. Prioriza o próprio Deus. Deus é colocado acima de tudo. Se você é abençoado, você está na presença de Deus, você adora a Deus, você glorifica a Deus, você serve a Deus. Mas se você não é abençoado, você exalta e bendiz o nome do Senhor. Cristãos dodói que não recebem o que pedem. Eu não vou mais na igreja, eu não sirvo mais a Deus. Hoje eu não quero, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou bravo com Jesus. Vai se converter. Não é sempre quando nós queremos, hoje eu quero, hoje eu não quero. Ou você é servo ou você não é nada. Servo é quem faz a vontade do Senhor, é quem diz não a si mesmo. Eu quero isso, mas o meu Senhor quer que eu faça isso, então eu vou fazer. Não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Senhor. Se Ele me abençoar, eu vou ir à igreja e vou exaltar o seu nome. Mas se Ele não me abençoar, eu vou ir da mesma forma. Eu vou glorificar o seu nome, porque eu não o busco pelo que Ele pode me dar de material, mas pelo que Ele é. Porque eu tenho prazer de estar na sua presença, porque a sua presença para mim é mais preciosa do que qualquer bem que possa estar neste mundo, porque esse mundo passa. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem e permanecerão para sempre. Eu vou fazer uma corrente, uma campanha. Se Deus me abençoar, eu vou ficar firme.
Que houve, irmão? Que houve, irmão? Por que saiu da presença do Senhor, não está mais congregando, está afastado? Pois é, são as lutas. Deus não muda meu casamento, Deus não muda a minha história financeira, Deus não me cura. Porque falta vida com Deus. Porque falta conhecer quem é Deus. Deus não é uma energia. Deus não é uma luz. Deus não é uma fonte de águas. Deus é uma pessoa. Deus tem sentimentos. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você acorde e saia da tua casa e vá para o teu trabalho conversando com Ele. Isso é loucura para o mundo. A Bíblia diz que a palavra da cruz, as coisas de Deus são loucuras para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus quer que você faça dele o teu tudo. E quando você colocá-lo acima de tudo, no lugar mais alto da tua vida como prioridade, tudo aquilo que você precisa, Ele vai te dar. E você vai passar a ver como Deus vê e priorizar as coisas que são do alto. Por isso que tem muita gente frustrada, porque tem buscado as coisas terrenas, as coisas erradas. Pedis e não recebeis, diz o Senhor, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos deleites. Agora, quando nós priorizamos a Deus, quando nós colocamos agradar a Deus acima de tudo, Ele nos farta. Vinde a mim, vós que tens fome e sede de justiça, porque eu vos fartareis. Aquele que prioriza a Deus não se decepciona, não se frustra. Por que muitas vezes tem pessoas frustradas, decepcionadas? Porque querem as coisas erradas. Às vezes as coisas certas, mas pelos motivos errados. Eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me levante, mas pelos motivos errados. Eu quero chegar na igreja e ser admirado, eu quero ser conhecido. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, porque queremos algum retorno. Paulo disse, ai de mim se servir ao Senhor apenas por obrigação. Mas nós servimos porque somos privilegiados. Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós vamos fazer aquilo que Ele deseja e ainda mais, e não como por obrigação, mas como por alegria. Tudo que Deus te colocar em mãos para fazer, faça. Não como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus. Jesus disse na palavra em Apocalipse 22:14, eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É Ele que vai recompensar. Talvez as pessoas não tenham reconhecido o teu esforço, mas Ele tem nos seus registros, e Ele vai te recompensar por tudo aquilo que nós temos feito, mesmo em oculto. Porque não fazemos para sermos vistos e glorificados. Não estamos aqui porque queremos uma igreja luxuosa, sermos reconhecidos pelos colegas de ministério. Queremos aqui uma igreja transformada. Uma igreja que sabe quem é Jesus. E que serve a Deus pelos motivos certos. Se não, você está perdendo tempo. Para mim, vou ser sincero, não vale nada se eu ver essa igreja cheia, lotada. Mas eu sei que a maioria não está aqui pelo motivo certo. Então, quando Deus me der voz e me permitir estar onde eu estou, aonde Ele me enviar, eu vou falar aquilo que Ele manda e não aquilo que agrada. Hoje as pessoas se preocupam em agradar. Eu não posso perder os membros. Nós estamos em construção, a igreja está com dívidas. Tem que tomar cuidado com o que vai falar. Porque tem crente dodói. Quem se desvia é porque nunca conheceu Jesus. Porque nunca teve um encontro autêntico. E muitas vezes a igreja precisa ser confrontada com a verdade. E é a verdade que vai libertar. Não é passar a mão na cabeça. É não ficar só massageando. Jesus, Ele abençoava. Jesus, Ele trazia provisão e curava. Mas Ele também falava as verdades que o povo precisava ouvir. E muitas vezes as pessoas não aguentavam, viravam as costas e se retiravam.
Uma vez ele pregou uma mensagem tão dura, dizendo que quem não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue, não tinha parte com ele. E a sua mensagem era tão dura que diziam, essa mensagem é dura demais, quem a pode ouvir? E as pessoas iam se retirando, até que ficou só os 12 discípulos, e ele se volta para os 12 e diz, vocês não vão embora? Pelo que Pedro diz, para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Muitas vezes a palavra que Deus fala conosco parece dura. A Bíblia diz que a exortação, no momento da exortação, não é motivo de alegria. Não é algo que faz você dizer glória a Deus, aleluia, ou sair pulando, ou fazendo aviãozinho na igreja. Mas Deus repreende e açoita todo aquele a quem recebe como filho. Se Deus está te exortando, se Deus está falando conosco, é porque Ele acredita em nós, é porque Ele nos ama, Ele nos tem como filhos. Ai daquele que está sem disciplina. Ai da igreja do oba-oba, do glória a Deus, do aleluia. Deus, Ele quer vidas transformadas. Deus, Ele quer comprometimento. Deus quer ser colocado acima de tudo como o centro de todas as coisas. Deus quer que você abra os lábios e o adore e diga, Senhor, eu preciso de Ti, eu te adoro. Não porque Ele vai te abençoar, te curando, provendo ou suprindo algo, mas porque você tem nele o seu prazer. Porque estar na presença dEle, para você, é mais valoroso do que ser aplaudido pelo mundo, do que ser reconhecido pelas pessoas. Se Ele te abençoar e te der algo que você deseja, você vai glorificar. Mas se Ele não te der, você vai glorificar muito mais. Porque a tua fé, a tua relação com Deus não está firmada naquilo que Ele te dá. O diabo chegou diante do Senhor e falou sobre Jó e disse, Ele te serve, porque tu tens cercado Ele de bênçãos. Deixa eu tirar o que Ele tem e você vai ver que Ele vai te negar em face. O diabo achava que a vida que Jó tinha com Deus era limitada às coisas que Deus lhe dava. Era um relacionamento supérfluo e material. Mas Deus conhecia o coração de Jó, como Ele conhece o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso coração e prova os nossos pensamentos. E Deus sabia que Jó era temente ao seu nome, porque o amava. Porque o tinha como o mais importante. E Satanás tirou tudo o que Jó tinha. E ele abriu os lábios, não para amaldiçoar a Deus, mas ele disse, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes as pessoas são provadas, passam por dificuldades e viram as costas para Jesus. Acham que Deus foi ruim para com elas, porque Deus não correspondeu às suas expectativas, dando coisas egoístas que elas queriam, muitas vezes pelos motivos errados. Não foi reconhecida, não foi aplaudida, não foi honrada. Qual é a honra que Jesus teve? Jesus foi recebido pelo Sinédrio, recebeu uma condecoração, uma medalha, não. Ele ganhou uma coroa de espinhos, ele foi cuspido. E hoje nós temos pessoas que, apóstolo fulano de tal, o profeta fulano de tal, vai receber uma condecoração, vai ser honrado. Quem nos honra é Deus. Não devemos esperar a honra do homem, do mundo, muito menos, mas de Deus. Se você esperar o reconhecimento pelo trabalho que você faz para Deus, do homem, você vai se decepcionar e você não vai seguir em frente. Mas se você entender de que mesmo aquilo que você faz em oculto será recompensado pelo Senhor no grande e terrível dia do Senhor, então você vai servir sempre com alegria. Quando você for reconhecido pelos homens e quando você não for reconhecido. Quando você for cuspido, afrontado, caluniado, deixado sozinho, você vai glorificar Deus. Porque Ele é a tua força e teu sustento, o teu galardoador. Você não vai ser mais um cristão dodói. Cadê o fulano? Está desviado. Cadê o profeta, o ministro, o levita? Está na luta.
Deus, Ele espera mais de nós. Amém, igreja? Por isso, não se entristeça. Deus, Ele está nos dando um crescimento sadio. Deus, Ele está trabalhando nos alicerces deste lugar. De nada adianta uma igreja romper do dia para a noite, mas alicerçada em profetada, alicerçada nas emoções, alicerçada nas coisas humanas. Muitas vezes aquilo que Deus faz parece lento, mas aquilo que Deus edifica, o inferno não pode colocar por terra. Por isso que muitas vezes a pessoa diz, não, mas naquele culto não tem aviãozinho, não tem sapatinho de fogo, não tem isso, não tem aquilo. Mas você está perseverando. A tua fé está firme e forte. Você está sadio na presença de Deus. Você está conhecendo mais a Deus a cada dia. E Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está te mostrando quem Ele é e te ensinando a adorá-lo pelos motivos certos. E o dia que o Senhor Jesus vier, nada contra a igreja de multidões, mas multidões vão ficar. Agora nós podemos ser um povo pequeno e simples, mas que tem Jesus como centro de todas as coisas. E eu creio que quando os céus romperem em glória, o Senhor vai estender as mãos e vai nos levar. Esse pequeno e humilde rebanho vai ser levado para a glória, para junto do Rei da Glória. Por isso se alegre no Senhor e dê o melhor para o Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Deus não vê como o homem vê. Tem coisas que o homem valoriza e prioriza, mas Deus despreza. Fecha os teus olhos por um instante. Oh, Pai, dê liberdade ao Espírito Santo. Vamos ter um momento na presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença. Nós nos rendemos diante de Ti. E nós sabemos que nós não somos nada, senão pobres, miseráveis pecadores. Mas nós não dependemos da nossa justiça. Nós não nos achegamos a Ti pelos nossos méritos, como se tivéssemos algum. Quem somos nós? Somos pecadores que dependem da Tua graça. Então, meu Pai, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz em nosso favor, nós ousamos nos achegar diante do Senhor e pedir, Pai, perdoa os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, por comercializar a fé, por fazer barganha da nossa fé com o Senhor, por te buscar pelos motivos errados. Senhor, queremos te adorar e te servir, independente de qualquer coisa que venha acontecer, como uma aliança feita entre o marido e a mulher, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, dependendo de qualquer coisa, independente do que acontecer. Nós queremos estar na tua presença, e se chorarmos, que seja os teus pés, Senhor. Ore, calabaia, checa, salamaná. Não queremos nos corromper, Pai. Não queremos valorizar o que o mundo tem valorizado. Dinheiro, aparência, posição, status. Nós queremos valorizar as coisas espirituais. Nós queremos, acima de tudo, o caráter de Jesus implantado em cada membro que o Senhor vai levantar neste lugar. Senão, meu Pai, preferimos ficar sozinhos do que ter uma igreja de fariseus hipócritas. Oh, Senhor, então vem e faz a tua obra, Senhor. Nos transforma. Não deixa nós nos corrompermos. Não queremos ensinar coisas erradas pelos motivos errados, mas que possamos ver como o Senhor vê. Que possamos ver, Pai, o clamor das almas. Que possamos, Pai, colocá-lo acima de tudo. Então muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar, muda aquilo que nos inspira e nos motiva a seguir, Pai. Queremos agir pelos motivos certos, Senhor. Queremos agir no temor do Senhor e sermos dependentes de Ti. E que tudo o que fizermos, Pai, seja para a Tua glória.
Eu lembro que João Batista certa vez disse: importa que ele cresça e eu diminua. Nós não nos importamos de não termos o reconhecimento dos homens. Não nos importamos com o desprezo daqueles que pensam que são grandes coisas. Nós nos importamos em ser aprovados por Ti. Nos preocupamos, Pai, em saber se estamos Te agradando. Então, meu Pai, vem e faz a Tua obra, Senhor. Nos transforma. Levanta aqui uma igreja transformada. Uma igreja nascida de Deus. Uma igreja que tem o Teu Espírito. Uma igreja que Te serve, movida pelo amor e não pelo interesse. Oria, lamaia, se canta lamaná. Multidões e multidões se perdendo, multidões que se chamam pelo Teu nome corrompidas. Senhor, não tem havido diferença entre aqueles que se dizem povo do Senhor para aqueles que estão no mundo. Senhor, o pecado só muda de nome. Temos mentido, temos adulterado, temos fornicado, temos enganado, tanto quanto os mundanos. Então, Pai, faz a diferença, a começar de nós, a começar do Teu povo. Nos transforma, Senhor, nos quebra se for preciso, mas nos faça segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Muda nossa mente, muda, Senhor, o nosso coração. Não queremos ser crentes dodóis. Qualquer coisa fica magoado, ferido. Qualquer coisa fica entristecido e desaparece. Nós queremos estar aqui, Senhor, aos Teus pés, na Tua presença, na alegria, na prosperidade, debaixo da bênção, ou seja, na luta, na fornalha, no deserto, em todos os momentos, Pai. Queremos ser testemunhas no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa. Queremos que olhem para nós e vejam Cristo. Senhor, o que as pessoas do mundo têm visto em nós, não têm visto diferença, Pai. Então nos ajude a ser a diferença. Nos ajude, Pai, a resplandecer o brilho da Tua glória, para que sejamos o Filho que Te agrada. Não queremos ser um bando de hipócritas, Senhor. Porque o Senhor vem para buscar um povo restaurado, um povo que se parece com Cristo, um povo diferente, uma raça eleita, escolhida. Então faz a Tua obra, Senhor. Faz a Tua obra, Pai. Coloca o temor de Deus no nosso coração. Que não venhamos fugir do pecado porque vamos cantar, pregar ou fazer algo, mas porque nós não queremos Te magoar. Porque nós queremos estar contigo. Porque nós queremos ser o Filho que Te agrada. Queremos, Pai, acordar e conversar contigo como quem conversa com um amigo, com quem tem intimidade. Conversar contigo nas ruas, lavando a louça em casa ou cozinhando. Queremos desfrutar de uma intimidade tamanha contigo, a ponto de que o Senhor seja mais real na nossa vida do que as pessoas ou coisas que podemos ver e tocar. Seja real na nossa vida, Pai. Seja real, Senhor. Não queremos ser como sepulcros caiados. Com uma aparência de santidade por fora, com uma aparência de perfeição, mas por dentro cheios de podridão e imundícia. Senhor, faz a Tua obra de dentro, Senhor. De dentro. Muda a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Muda a nossa forma de ver. Que nós venhamos amar ao Senhor acima de todas as coisas. Que nós venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quem não ama o próximo não ama a Deus e não conhece a Deus. Senhor, temos falado de bênçãos e de vitória, mas não temos falado em amor. Não temos falado em vida transformada, do caráter de Jesus. Aonde nós estamos indo, Senhor? Senhor, nos muda, nos transforma. Quebra, Senhor, que tem que ser quebrado. Tira, Senhor, aquilo que nós pensamos que são o nosso alicerce, para que somente o Senhor seja o nosso sustento. Senhor, dá-nos força para testemunhar, Senhor. E para que a partir de agora comece a haver diferença.
Que a partir de agora, Senhor, as nossas famílias, nossos colegas de trabalho, de escola, possam ver que algo diferente está acontecendo conosco. É porque o teu caráter está sendo gerado em nós. Oh, não deixa nós sermos religiosos, Senhor, que não oferece sacrifício na macumba, mas odeia o irmão. Não aceita cigarro para fumar, mas é cheio de mágoa. É tão desbocado e maledicente quanto o mundano. É na igreja te adora, canta, te glorifica, mas é palavrão, é piada de mau gosto. Não, Senhor. Não é esse o cristianismo que nós queremos, Pai. E como nós temos errado, Senhor. Até às vezes eu me envergonho, Senhor, de mim mesmo, da igreja, Senhor, das coisas que estão acontecendo, dos valores que o teu servo tem dado, Pai, de aparência, ou de status, de posição, de título. Mas não se importam como o Senhor tem visto, de como o Senhor tem olhado. Oh, então mais nos importa ser aprovados por Ti do que reconhecidos pelo mundo. Mesmo pequenos, mesmo simples, mesmo humildes, mesmo nada para o mundo, Senhor. Nós queremos saber se o Senhor está se alegrando em nós. Que somos o teu pequeno rebanho. Que o dia que o Senhor vier, Pai, o Senhor olhe para nós com carinho. Estenda a mão e diga: vem, meu filho, para o reino que eu preparei para ti desde antes da fundação do mundo. Porque eu posso me ver em ti. Tu tem o meu caráter. Tu tem o amor que eu tive, pelo qual eu dei a minha vida. Porque o amor é o mais importante. Hoje nós temos religiosidade, valorização a títulos, a cargos, a tantas coisas, Senhor. Mas dá, Senhor, o sentido real para o teu povo neste lugar, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Toque em pé abençoado. Aplauda bem forte o Senhor. Bem forte para Jesus.